Por quê? Porque o que ocorre muitas vezes? O jornalista, e aí no Brasil está acontecendo isso demais, e a razão de eu estar aqui ensinando vocês isso é porque eu estou incomodado com isso, muitas vezes se baseia por uma fonte qualquer aleatória e já vira motivo de denúncia. Não, gente. Nem toda denúncia merece ser divulgada, se não tem como provar. E aí, todas essas questões aqui, tá? Se é as entidades, se é o próprio jornalista, passa uma questão assim, prova. A denúncia pode ser a mais linda, pode ser a mais top, tá? Pode ser a melhor coisa do mundo, mas tem prova? Tem prova? Aí você tem uma outra situação aqui que pode ser o denunciante. Temos as entidades, tá? Entidades, várias delas. Porque a gente sabe que dentro de prefeitura, por exemplo, é muito comum ter entidade que trabalha lá, entre aspas, prestando um suposto serviço para a sociedade. Vamos aqui pegar as OCIPs, por exemplo, né? As OCIPs, essas empresas terceirizadas, essas cooperativas, empreiteiros. Vocês viram aí a quantidade de empreiteira que estava envolvida em escândalo aqui no Brasil, tá? Então, as entidades que são entidades fiscalizadoras, que são geralmente sem fins lucrativos, que prestam, as ONGs, por exemplo, elas também muitas vezes querem denunciar. E, de novo, tem que tentar denunciando por quê? Qual que é o interesse? O que está querendo com isso? É beneficiar a população mesmo? É realmente ajudar a comunidade mesmo? O objetivo é ajudar a cidade? Será que é isso mesmo? Então você tem que ficar atento. Jornalismo investigativo por isso que é jornalismo investigativo. É para você investigar. Não vai sair publicando o que o político falou sem prova. Não vai sair publicando o que o funcionário público falou sem prova. Não vai sair publicando o que a entidade falou sem prova. Não, o jornalista precisa de prova. Agora, aqui é importante o seguinte, é muito interessante. Tá, então, aqui a gente está falando do primeiro aspecto, né? Do primeiro aspecto do jornalismo investigativo, que é a denúncia. Alguém se incomodou com algo que está acontecendo e quer denunciar. Tá? E aqui em vários âmbitos, na saúde, na educação, em vários âmbitos do poder público, tá? A pessoa quer denunciar, então você tem que provar. Então vamos supor que seja um caso mais complexo. Por exemplo, um estupro, tá? Alguém chega para denunciar você um estupro. Você tem que ter todo um cuidado. Vamos entrar nisso aí mais à frente, vamos entrar nesse mérito aí, tá? Aqui a gente está no âmbito público, tá? No âmbito do poder público, seja ele municipal, estadual, federal. Então, essa denúncia, o primeiro aspecto é a denúncia, tá bom? Você tem aqui as fontes que têm interesse. Agora, essas fontes, na maioria das vezes, não tem provas. Cabe ao jornalista as provas, porque quem vai divulgar é você. Ah, não, mas esses aqui, as entidades, os jornalistas, não tem que trazer as provas? Muitas vezes trazem. Muitas vezes eles trazem as provas já na hora da denúncia. Só que às vezes as provas não são cabais. Às vezes a prova não é suficiente. Como, Roberto, que pode a prova não ser suficiente? Gente, vou contar com isso para vocês entenderem sobre essa questão. Uma vez eu recebi uma denúncia aqui na cidade, onde eu atuo como jornalista, que era assim, um refrigerador por R$24 mil. A prefeitura teria adquirido isso de forma superfaturada. Essa era a denúncia. No momento, a prefeitura dizia assim, olha, é R$24 mil. Então, se eu quisesse publicar aquele documento dizendo que a prefeitura comprou um refrigerador por R$24 mil, eu podia publicar. Talvez eu não ia ter problema nenhum. Mas eu, sabendo que a fonte é encriptada, eu, jornalista, sabendo que a fonte me apresentou uma prova que não é cabal, que documento, o documento é cabal, às vezes não é. Eu vou mostrar para você que agora que não é, tá? O que aconteceu? Eu peguei, a fonte chegou, a fonte era em que âmbito? Nesse âmbito aqui, das entidades. Então a fonte chegou, tá? E falou assim, olha, tô aqui, tô te passando um documento, a prova é essa. E realmente no documento lá dizia, uma unidade, refrigerador, R$24 mil. Acontece que
Acontece que o documento, que era do patrimônio da prefeitura, estava errado. Quando eu entrei no portal da transparência e fui investigar a fundo, fui atrás pelaquela numeração, tive aquela paciência de saber investigar a fundo, não ser afoito, né? O que eu descobri? Eu descobri, na verdade, que eram 6 geradores, R$4.000. A geladeira comum, para serem usadas nas creches municipais. Eu telefone, descobri onde cada uma desses refrigeradores foi entregue e liguei em cada um dessas creches. Chegou um refrigerador novo aí? Chegou. Chegou outro refrigerador novo aí? Chegou. Detalhe, não teve motivo para a reportagem. A pauta caiu. Porque eu investiguei a fundo. Eu descobri a fundo que aquela informação estava errada. Então, se eu fizesse uma matéria assim, eu estaria sendo leviano. Eu não estou sendo profissional. Porque, veja bem, esse negócio de publicar, igual acontece muito hoje, você publicar a narrativa, que o que eu ia fazer era publicar a narrativa. Porque eu não tinha uma prova ali cabal para dizer assim, não, foi superfaturado. Entendeu como é que é? A pauta caiu. Quando eu cheguei na frente do prefeito para fazer a entrevista, eu falei, ó, só se o senhor quiser falar que o documento estava errado. Porque o único problema que a gente tem aqui é que o documento está errado. Me agradeceu, inclusive ligou para o patrão, fazendo o quê? Olha, eu quero agradecer o profissionalismo dos jornalistas. Por quê? Porque ele percebeu que eu não tive má fé. Eu vou te falar uma coisa aqui nesse treinamento, para acabar de uma vez com todos com isso, ou pelo menos para começar a corroer, para começar a destruir esse jornalismo vagabundo, canalha, desgraçado que a gente tem aqui no Brasil. Não é para isso que a gente está aqui? Então, gente, a fonte vem, interesse, traz para você uma prova, certo? Você tem que ir a fundo para saber se a prova procede ou não procede.